Shalom! Hoje é dia 4 de outubro de 2017. Vamos então para o 11º estudo sobre o livro de Gileano, o livro de Apocalipse. Veremos hoje o capítulo 18 deste livro, onde o assunto que trata esse capítulo e também o princípio do capítulo 19 é o julgamento sobre a Babilônia, sobre a grande Babilônia. E hoje então vamos procurar compreender como esta prostituta, que representa o sistema religioso, também o sistema político, será julgada pelo Eterno. Então hoje veremos esse texto, o texto do capítulo 18, um pouquinho também do capítulo 19, para que possamos então ter um entendimento do que ocorrerá quando a Babilônia for julgada, A Babilônia, que existe já desde a antiguidade e que representa, que é a origem desse sistema político religioso, que é um sistema realmente de rebelião levantado pelo homem, inspirado por Satã, para que esse se contraponha ao Eterno, para que esse se contraponha aos seus mandamentos. Uma coisa interessante que nós temos que ter em mente é que o Eterno, ele jamais criou uma religião. Todas as religiões que foram criadas não foram criadas por ele, não foram criadas por Yeshua, que também não veio para criar o cristianismo, mas sim para nos reaproximar, nos levar de volta ao Pai. Infelizmente, muitas vezes compreendemos da forma incorreta. A grande maioria hoje acredita que Yeshua veio a criar uma religião chamada cristianismo, mas ele não vem fazer isso, e sim nos levar de volta à comunhão com o seu Pai. E hoje então, continuando nessa linha cronológica, nós avançamos nessa linha, vimos um resumo da explicação dos selos, vimos as 7 trombetas, vimos as 7 taças da ira, e dentro desses juízos, principalmente das 7 taças, quando as 7 taças da ira elas são derramadas sobre a humanidade, sobre os ímpios, após o arrebatamento daquele lá, nesse intervalo entre o final da grande tribulação e o retorno de Yeshua em glória para estabelecer o seu reino milenial, para julgar as nações e estabelecer o seu reino, nesse pequeno intervalo também a grande prostituta, a grande Babilônia, ela é julgada, ela é condenada, e a partir disso ela não mais existirá. Essa Babilônia que existe então desde os tempos remotos, desde os primórdios, na tentativa frustrada do homem de encontrar a Deus, onde o homem infelizmente inventou para si deuses que não existem, fabricou ídolos, e nessa tentativa ele acabou se afastando ainda mais da comunhão com o Eterno, por causa principalmente do pecado da idolatria. Então vamos ver do que se trata esse capítulo 18. Antes nós vamos ler então 3 versículos do capítulo 17 que fazem uma pequena introdução a esse julgamento que ocorre no capítulo 18. A palavra nos mostra o seguinte, capítulo 17, versículo
A palavra diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Depois desse versículo, quando um dos anjos que trazia as 7 taças falou com Yohanan, o profeta que escreveu o livro de Guiliana, quando ele fala então com João, com Yohanan, ele inicia esse capítulo dizendo que mostrará a ele a condenação da grande prostituta. Então, ao longo do capítulo 17, ele percorre todo esse trecho, esse longo capítulo, mostrando, principalmente revelando a Yohanan quem é, de quem se trata essa prostituta, essa Babilônia. Mas também em alguns poucos versículos, como no versículo 1, no versículo 15, no versículo 18, ele faz também uma breve introdução já dos juízos que serão derramados sobre ela, e faz também ao mesmo tempo uma menção do tamanho, da envergadura, do poder que possui essa grande Babilônia. Então nós lemos o versículo 1, quando o anjo então afirma, ele diz para Yohanan que iria mostrar para ele quem é essa Babilônia, quem é essa prostituta. E no versículo 15, então ele diz: E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E concluindo no versículo 18, a palavra diz: E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, por esses textos, por esses versículos que nós lemos, que nós vimos, fica claro, nós recebemos o entendimento de que a influência dessa grande Babilônia, ela é muito grande, ela é enorme, ela se estende por toda a terra, por todas as nações. Por isso que ela é chamada de Babilônia a grande prostituta. E a execução do juízo sobre ela é iminente. E a execução desse juízo, ele vai ocorrer ao final da grande tribulação. Sabemos que a grande tribulação ele vai ter então 7 anos. A grande tribulação ainda não iniciou, nós estamos no princípio das dores, mas nós sabemos que o tempo voa, o tempo passa rápido. Quando a grande tribulação tiver o seu início, a execução do juízo sobre a Babilônia, ela chegará muito rapidamente. Então, o tempo de paz com a aliança do anticristo com as nações árabes e com Israel será um tempo muito curto. Não será um tempo em que sequer as pessoas que tiverem aceito a marca da besta poderão aproveitar os seus supostos e falsos benefícios, mas quando eles acharem que está tudo em paz, o anti-Mashiach, o anticristo, mostrará realmente a sua verdadeira face. Então essa Babilônia, que já foi identificada nos estudos anteriores e que tem principalmente como cabeça, como aquele que está acima, no comando desse sistema, principalmente o Vaticano, mas também é o sistema político e religioso, porque o Vaticano não tem somente o poder religioso, mas também político, já que é considerada uma nação, ela tem poderes de Estado e ela é considerada um Estado, é considerado um país, apesar de que o seu território é um território consideravelmente pequeno comparado às demais nações do mundo, mas ela tem o domínio sobre o sistema político, sobre o sistema religioso, porque por trás dela está o criador de todas as religiões, de todo o sistema humano, que é a Satã. Essa Babilônia, esse sistema romano, que é o último império, segundo as profecias do livro de Daniel, que nós também já explicamos aqui, esse sistema romano, então, que encabeça esse último reino humano sobre a terra,
ele vai ainda ser completamente destruído. E a palavra diz nos textos que nós lemos ali que ele se assenta, que essa mulher se assenta sobre muitas águas, ou seja, exerce domínio sobre uma grande multidão de pessoas que estão cegadas pela sua falsa doutrina. E essa falsa doutrina é representada pelo vinho misturado que é entregue, o vinho do sincretismo religioso que é entregue hoje, infelizmente, em praticamente todas as denominações evangélicas também têm bebido deste vinho, desta mistura que tem sido entregue para que as pessoas sejam enganadas pelas suas mentiras, pelas suas falsas doutrinas, pelas suas heresias, por um suposto amor que na verdade não existe, porque o verdadeiro amor está na fidelidade ao Senhor, no temor ao Senhor. O verdadeiro amor está no cumprimento dos mitzvot, dos mandamentos do Eterno, e não é este amor fingido, não é este amor falso que tem se vendido por aí nas denominações à custa de não se procurar mais a verdade da palavra, não se procurar mais cumprir os mandamentos do Senhor, os mandamentos do Eterno. Então o julgamento e a condenação da grande Babilônia estão por vir, estão por acontecer. Essa grande Babilônia, ela está hoje elevada a um status muito alto, um reconhecimento muito grande, porque o Papa, por onde ele anda, ele é recebido com honras de chefe de Estado, ele é recebido por presidentes de todas as nações, de todos os países do globo terrestre. No entanto, o seu reconhecimento ainda será maior, a sua ascendência será ainda mais elevada até que chegue o ponto, até que chegue o momento da sua queda definitiva, onde esse reinado desse sistema religioso babilônico será posto completamente por terra, será pisoteado por Yeshua HaMashiach, que destruirá completamente todas as religiões do sistema babilônico e do sistema humano, porque toda obra humana ela será destruída para que Yeshua possa estabelecer o seu reino, as suas diretrizes, os seus mandamentos e reinar definitivamente sobre a terra, e ele então regerá as nações com vara de ferro. Então o julgamento e a condenação da grande Babilônia ela está prestes a ocorrer. Hoje ainda esta Babilônia, esta prostituta, ela exerce então um domínio sobre uma grande multidão de pessoas. Nós temos hoje no mundo em torno de no mínimo de 1 bilhão de católicos para cima, né? Se formos contar também os evangélicos, vamos alcançar a cifra tranquilamente de acima de 2 bilhões de pessoas. Infelizmente, a grande maioria dessas pessoas está enganada por esse falso sistema, por esse falso ensino que é entregue, na verdade um ensino muito superficial, um ensino muito fraco, que é entregue aos fiéis que congregam tanto no catolicismo como também nas congregações evangélicas. Porém, esse ensino, apesar de fraco, apesar de insustentável biblicamente, ele é aceito pela maioria porque é um ensino que tem agradado as pessoas que procuram realmente essas coisas, porque esse ensino traz, na sua grande maioria, um modo fácil de se viver, um modo fácil de se aceitar as coisas, um modo fácil de conviver também com as outras pessoas, sem termos que partir para um confronto para defendermos a verdade bíblica. Então, infelizmente, a grande maioria das pessoas tem sido enganada não porque é vítima, mas porque quer ser enganado, porque quer viver uma meia-verdade. Nós sabemos que meia-verdades são mentiras, né? Ou a verdade ela completa, ou ela não passa disso, não passa de uma mentira. Então sabemos que o julgamento virá, o juízo será estabelecido, Babilônia será
em breve destruída completamente. Condenada, com certeza, ela já está apenas aguardando o dia em que o juízo será executado. Quando o juízo sobre a Babilônia for realmente executado, efetivamente executado, esse juízo ele fará justiça aos santos que foram martirizados ao longo dos anos. Nós vemos isso nas Escrituras. E antes da execução desse juízo, nós vemos que Yohanan recebe uma outra revelação que nós já vimos lá no capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, quando então é revelado a ele que os salvos, os santos, estavam então esperando a execução deste juízo. E aí então, se nós lemos esse texto do capítulo 6, versículo 9 e 10, fica muito claro que quando realmente é executado o juízo, a execução desse juízo, quando ele ocorre, o Eterno está atendendo ao clamor daquelas almas que foram mortas por esse sistema babilônico que vigora desde os primórdios da humanidade, que oprime os homens e, na verdade, tenta ofuscar a presença do Eterno das suas vidas, porque, infelizmente, quando nós participamos do sistema, nós acabamos colocando nele a nossa dependência e a nossa confiança. Por isso que precisamos parar de confiar em homens, precisamos parar de confiar em pessoas e colocarmos a nossa confiança completamente no Eterno, completamente em Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Messias, o nosso Redentor, o nosso ungido. Vamos ver então o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. A palavra diz o seguinte: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, quando o quinto selo ele é aberto, resumidamente é mostrado a Yohanan as almas que estão debaixo do altar, que é o local onde elas se encontram, as almas que aguardam ainda a ressurreição, mas que estão lá conscientes no paraíso, né, abaixo do trono do Eterno. Essas almas estão lá e elas clamam por justiça, elas clamam para que a vingança do seu sangue que foi injustamente derramado, ela seja executada. Então essas almas que estão lá debaixo do altar, na presença do Eterno, do Deus de Israel, elas estão esperando isso, elas estão esperando que a justiça ela seja executada. E essa justiça ela será executada nesse momento em que o juízo sobre a Babilônia, sobre o sistema religioso que é o responsável pela morte de bilhões e bilhões de pessoas ao longo da história da humanidade, quando esse juízo ele for efetivamente executado, então será feita a justiça, ou seja, o sangue dessas pessoas que foram injustamente mortas, injustamente martirizadas, mas que não temeram a sua morte, nem amaram a sua morte, nem amaram a sua vida. Essas pessoas, então, elas serão justificadas, elas terão o seu sangue vingado, desde o sangue de Abel até o último que morrerá pelo nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Então, essas almas estão na presença do Eterno, clamando por justiça, aguardando a ressurreição,
e o arrebatamento, onde então essas almas serão ressuscitadas, receberão seu corpo glorificado e estarão na presença do Eterno com o seu corpo glorioso e não poderão mais passar pela segunda morte, ou seja, estarão para sempre com ele durante todos os séculos, durante toda a eternidade. Mateus 5, versículo 6. Mateus 5, versículo 6, a palavra diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia. Talvez na nossa vida aqui na Terra nós vejamos à nossa volta, ao nosso redor, muitas injustiças acontecerem, coisas que não são corretas segundo os princípios morais, segundo aquilo que a palavra nos mostra. Acabamos perdendo aqui, acabamos perdendo ali, acabamos vendo muitas injustiças acontecerem conosco, muitas vezes até mesmo com a nossa família e também com o próximo. Vemos coisas terríveis acontecerem sem que aparentemente, pelo menos, a pessoa tenha alguma culpa daquilo que passou na sua vida. E nós temos então essa sede, essa fome de justiça, para que essa justiça ela seja feita, né? Mas sabemos que ela pode até não ser feita aqui durante essa vida, mas durante a eternidade ela será estabelecida, porque o Senhor é justo e Ele fará toda a justiça. Então, se você tem passado por essas injustiças, se você tem passado por essas dificuldades, não temas, porque o Eterno lhe fará justiça sobre a sua vida e sobre a sua casa, se você viver de maneira justa, se você for fiel a Ele e aos seus mandamentos. Lá em João, no capítulo 16, João capítulo 16, versículo 1 até o versículo 3, a palavra diz: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Esse texto é muito forte, E Yeshua fala exatamente aquilo que muitas vezes nós não conseguimos entender, porque às vezes a perseguição ela não vem do mundo, mas vem de dentro das próprias denominações, de dentro do sistema, porque esse sistema religioso ele não foi o Eterno quem criou. Então por isso que a perseguição ela vem realmente muitas vezes de dentro. Então Yeshua diz exatamente isso: expulsar-vos-ão das sinagogas, ou seja, das congregações também nos dias de hoje, ou muitas vezes as pessoas que congregam nessas denominações, elas são tão oprimidas que elas não conseguem mais ficar, elas não conseguem mais permanecer, ou também porque elas enxergam que a verdade não está mais ali naquele local, e por isso também elas decidem que precisam sair. Então, e outra coisa é que elas não possuem também mais a liberdade para ensinar a verdade, elas não possuem o aval para pregar aquilo que o Senhor realmente entregou, mas elas precisam se encaixar dentro do sistema e ensinar aquilo que a palavra não diz. E pela sua fidelidade elas acabam então optando por sair da denominação, por sair da congregação, porque mais vale obedecer a Elohim do que aos homens. Glória ao Eterno. Então Yeshua já avisou naquele tempo, ele já falou naquele tempo: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora. Ou seja, essa questão de expulsar, ou de oprimir, ou de não aceitar mais o verdadeiro ensino é apenas o início. Depois a coisa se torna ainda pior. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar
cuidará fazer um serviço a Deus. Ou seja, muitos vão matar em nome do Eterno, em nome de Elohim, e achar que realmente estão servindo a Ele. Ou seja, elas estarão tão cegadas pela sua religião, pela sua denominação, pela sua crença, que serão até mesmo capazes de matar e cuidarão e acharão que estarão fazendo um serviço ao Eterno, mas estão completamente cegados. Da mesma forma aconteceu com os profetas, desde os primeiros profetas, assim também como aconteceu com Estevão, que é o primeiro registro que temos de alguém que foi martirizado depois da morte e ressurreição de Yeshua, mas muitos outros também morreram desta forma, desta maneira. Muitos outros foram martirizados e perseguidos, porque os religiosos eles não possuem a presença do Eterno, e eles acabam usando da violência como o recurso capital, digamos assim, como o último recurso para executar aquilo que eles acham que é o correto, aquilo que eles acham que é justo, mas fazem essas coisas porque não têm comunhão com o Eterno e não conhecem a verdade, ou muitas vezes tiveram já a sua mente, a sua consciência cauterizada, porque as suas atitudes os levam dia após dia a uma vida de pecado, fazendo com que essas pessoas então não consigam mais ter nenhum discernimento a respeito daquilo que é certo, daquilo que é errado. Por isso que com a sua mente, o seu coração cauterizados, elas seguem segundo suas próprias concupiscências, fazendo aquilo que é do seu agrado, e como disse também Yeshua, agradando ao seu pai, que não é o Eterno, mas sim Hassatã, que coloca esse desejo de morte no seu coração. Por isso que muitos serão expulsos das suas congregações, e muitos serão perseguidos e até mesmo serão mortos por pessoas que acharão que estarão fazendo um serviço ao Eterno. E a palavra conclui de forma incrível no versículo 3, quando Yeshua diz: e isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Infelizmente as pessoas elas acham que conhecem ao Eterno, elas acham que conhecem ao Filho, que é Yeshua, porém elas rejeitam a sua palavra, rejeitam os seus mitzvot, rejeitam os seus mandamentos, não querem retornar para Ele. Por isso que dessa forma, dessa maneira, se rejeita a sua palavra, não rejeitam somente algo que Ele deixou escrito como instrução para nossas vidas, mas rejeitam ao próprio Senhor. Então é impossível você amar a Yeshua e rejeitar a sua palavra, porque Ele é a própria palavra, Ele é a Torá viva. Então é impossível você dizer que ama a Yeshua, mas não quer saber de aprender, de conhecer a sua palavra. Então o juízo ele será derramado sobre a Babilônia, atendendo ao anseio por justiça reivindicado pelos santos martirizados ao longo da história da Kehilá, da Congregação do Eterno, que foram mortos pela religião, pelos religiosos, ou seja, pelos falsos representantes do Eterno, que é o sistema religioso, liderado hoje, tendo como cabeça, nos dias atuais, o Vaticano, e principalmente o Papa, que é aquele que comanda o catolicismo, e que também está partindo para um caminho sem volta, uma trilha sem volta, para unir-se também com todas as denominações evangélicas e demais religiões mundiais. Então esse juízo sendo derramado sobre a Babilônia fará justiça aos santos, aqueles que realmente serviram ao Eterno, que foram martirizados. E aí temos uma lista interminável de pessoas que passaram por isso. Algumas poucas pessoas estão registradas nas Escrituras,
e muitas outras, uma multidão que não teve o seu nome registrado nas Sagradas Escrituras, mas que teve sem dúvida alguma o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Santo é o nome do Eterno. Continuando então o nosso estudo, agora sim nós vamos para o capítulo 18, versículo 1 até o versículo 3, onde veremos o seguinte. Apocalipse capítulo 18, versículo 1 até o versículo 3. A palavra diz: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babel, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ou seja, um anjo do céu desce do céu com grande autoridade. Então ele, com grande autoridade, de forma estrondosa, ele anuncia o juízo do Eterno, o juízo sobre a Babilônia, que está decretado e não tem volta. Por isso, inclusive, que ele já foi registrado por Yohanan nas Escrituras. Já no seu tempo, esse juízo ele foi decretado sobre o sistema humano, religioso e político, e ele não voltará, o Eterno não voltará atrás. E aí, quando falamos do sistema, falamos dele em si, mas falamos também, mencionamos todas as pessoas que estiverem fazendo parte desse sistema religioso quando o juízo for executado. E logo na sequência nós vamos ver um texto muito forte a respeito disso. Então a queda da Babilônia, ela será estrondosamente anunciada nos céus por um anjo que vai decretar verbalmente ainda aquilo que já está escrito, aquilo que já está registrado, com toda a sua autoridade. Então esse anjo ele vai decretar o fim do sistema religioso que há tanto tempo tem enganado a humanidade e levado os homens a apostatarem da verdade. E esse sistema, então, que existe de uma forma abstrata quando se fala de um sistema, mas também de forma material, porque existe um local onde a sede desse sistema está estabelecido, e esse local, então, esse local físico onde Babel está estabelecida se tornará morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e guarida de toda ave imunda e detestável. Por quê? Porque todas as nações, ou seja, conforme comentamos já antes, todas as nações, todos os países têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, ou seja, têm bebido da doutrina, do vinho misturado, do sistema que comanda as religiões, que está por trás das religiões, que criou, que inventou as religiões, para que os homens venham a se desviar dos caminhos do Eterno, para que os homens não reconheçam Yeshua como seu Mashiach e não guardem a sua palavra, e não guardem os seus mandamentos. Todos aqueles que ensinam essas coisas fazem parte desse sistema. Por isso que Yeshua falou aos Talmidim, aos seus discípulos: aquele que ensinar o homem a transgredir o menor dos meus mandamentos será conhecido como o menor no reino dos céus. Então, se você ensina alguém que determinado mandamento não é importante, tome cuidado, porque não é isso que Yeshua ensinou, não é isso que a palavra diz, mas é isso que as pessoas têm ensinado por aí, que muitos pastores e outros sacerdotes de outras religiões têm também falado por aí, que
o ensino ele não é tão importante, que o estudo ele não é tão importante, que o mais importante é o amor, mas você precisa entender que o verdadeiro amor, aqueles que realmente amam ao Eterno, são aqueles que guardam a sua palavra. Por isso que lá no Salmo 119 a palavra diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esse local, a Bavel atual, a cidade do Vaticano, quando o juízo for executado sobre este pequeno país, se tornará morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações, ou seja, todos os países que têm recebido, que têm tido relacionamento com os sacerdotes católicos, com o sistema religioso como um todo, todos os países, todas as nações, todos os reis têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, do vinho misturado, ou seja, a falsa doutrina católica romana que tem enredado a muitos para que esses se desviem da presença do Eterno, da comunhão com Yeshua. E a palavra diz aqui claramente que os reis da terra se prostituíram com esta Babilônia. Ou seja, o relacionamento que foi estabelecido entre esses reis da terra, presidentes, reis e outras pessoas importantes, esse relacionamento que foi estabelecido entre essas eminências e entre esse sistema religioso, ele existe e ele é levado muito a sério por essas nações, e essas nações se curvam diante do sumo pontífice, do sumo sacerdote do catolicismo romano, que é o Vaticano. E por que isso acontece? Porque os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias, ou seja, por causa de interesses, por causa de benefícios, ou seja, um concede algo de um lado, outro concede algo de outro lado, ou seja, é uma troca, é um comércio. O sistema religioso, o sistema político, o sistema econômico, eles têm crescido em toda a humanidade porque existem essas trocas, ou seja, para que um seja beneficiado em alguma área, acaba cedendo em algum ponto, ou seja, ninguém aqui quer saber qual é a verdade, ninguém aqui quer saber como deveria ser o verdadeiro relacionamento com Deus, mas todo mundo está preocupado somente em enriquecer e atender somente aos seus próprios interesses. E quando falamos aqui de enriquecer, quem enriquece sabemos que sempre são aqueles que comandam as classes mais altas, enquanto a população em si vive à míngua. Mas nós não estamos preocupados com isso, não estamos preocupados com bens materiais, não estamos preocupados com prosperidade, sim em pregar a palavra do Eterno, porque sabemos que na eternidade seremos muito recompensados por aquilo que fazemos aqui, porque trabalhamos não para sermos reconhecidos, mas para a glória do Eterno de Israel. Então o anjo anunciará a queda da Babilônia, e essa queda ela será grande, ela será estrondosa. Porém, antes que a Babilônia ela seja destruída, o Eterno ainda faz um último chamado para que aqueles que estão ainda nela saiam desse sistema. Porque aqueles que não saírem desse sistema serão conjuntamente destruídos com ele, porque serão considerados como partícipes desse sistema. E a palavra diz em Apocalipse capítulo 18, Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5,
aqui nós temos um texto muito claro. Talvez você não concorde com aquilo que eu vou dizer agora, mas na verdade eu só vou repetir o que a palavra está dizendo. A palavra diz no versículo 4: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Versículo 5: Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Ou seja, o Eterno faz um último chamado. Ele ainda concede um pequeno tempo de misericórdia para que você saia, para que você caia fora imediatamente desse sistema. É o que a palavra diz quando afirma: sai dela, povo meu. Sai da onde dela? Está falando aqui no feminino, por quê? Porque está falando da prostituta, está falando da mulher, da falsa mulher, da grande Babilônia. Essa grande Babilônia que é o sistema religioso. Então o Eterno está mandando você sair desse sistema para que você não seja participante dos seus pecados. Ou seja, se você congrega em um local onde você vê claramente que nesse local estão corrompendo a palavra de Deus, e você continua nesse local, você está participando dos seus pecados. A palavra perdão, a palavra diz que o Eterno não toma o pecador por inocente. Ou seja, você vai responder por aquilo que você faz de errado, principalmente por aquilo que você tem consciência que está errado, mas você mesmo assim não toma nenhuma atitude e você concorda com aquilo. Então, se você congrega em um local onde não se prega a verdade, onde a palavra está sendo deturpada, onde a palavra está sendo manipulada por aqueles que ensinam, por aqueles que pregam, por aqueles que têm autoridade para ensinar dentro da congregação, se você continua nesse local, você está sendo participante dos seus pecados, principalmente ainda mais se você não se manifesta, se você concorda com aquilo que está sendo erroneamente ensinado para a perdição de toda a congregação. Uma coisa que você precisa entender, que segundo aquilo que a palavra ensina no livro de Levítico, antes que o sacerdote pudesse ministrar ao povo de Israel, ele deveria ser purificado, para que de uma forma santa, num proceder santo, de uma forma correta, ele tivesse então autoridade para ministrar aqueles que receberiam o ensino da palavra, o ensino das mitzvot, dos mandamentos do Eterno. Então, para que o sacerdote pudesse ministrar, ele deveria ser purificado. E também quando o sacerdote que ministrava pecasse, nesse momento, então, o seu pecado não era imputado somente sobre ele, mas sobre toda a congregação. Ou seja, enquanto ele não fosse perdoado, toda a congregação seria culpada também por causa do seu pecado. Então, se você congrega num local onde o pastor ou onde os líderes eles estão vivendo em pecado, você também automaticamente está em pecado por ser participante deste local. Ou seja, mesmo que indiretamente, mesmo que você diga no seu coração: eu não concordo com aquilo que está sendo ensinado, o que está sendo ensinado está incorreto, é uma heresia, se você continua congregando ali naquele local, você está participando dos seus pecados. Ou seja, você, como menor na hierarquia, o pecado que está sobre o sacerdote ou sobre o pastor, ele é imputado sobre a tua vida. Leia o livro de Levítico, principalmente os capítulos iniciais, quando fala a respeito da purificação e dos sacrifícios, e você vai entender que é exatamente assim que funciona.
Se você está num local e aqueles que ensinam estão em pecado, você está recebendo aquele ensino, sequer se manifesta e continua congregando sobre neste lugar, você está tão em pecado quanto aquele que ministra. Ok? Então entenda, compreenda que essa situação ela é real, ela é verdadeira. Então o aviso que o Eterno dá para todos aqueles que compõem o sistema religioso é este. Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Esse é um aviso que a palavra nos dá e nos ensina para que venhamos a estar puros, para que venhamos a estar limpos, para que não venhamos a participar dos pecados que estão, infelizmente, hoje em praticamente todas as denominações. Se na sua denominação você entende que a verdadeira palavra ela é pregada, fique, congregue. No entanto, se você vê que existe um caminho meio diferente, se você vê que existe uma inclinação para essa junção ecumênica com o catolicismo e que essa sua denominação ela vai ir para esse lado, fique atento e se prepare para sair dela enquanto é tempo, para que você não seja considerado partícipe dos seus pecados. O Eterno, Ele quer que você se salve, Ele não quer que você se perca, mas é necessário que você tome a atitude correta, porque todas as religiões se fundirão em uma só, para que essa super religião mundial, liderada pelo cristianismo católico, que terá também a participação das demais ramificações do cristianismo, mas que terá o Vaticano como cabeça, para que você não seja partícipe dessa coisa, desse ecumenismo, que na verdade vai fazer com que as pessoas vivam completamente em pecado e apartados do Eterno. Olha só o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículos 12, 13 e 15, a palavra diz: só um pouquinho, que nós erramos aqui a referência. Aqui colocamos o capítulo 18, mas na verdade seria o capítulo 19. Gênesis capítulo 19, vamos corrigir aqui para que você tenha a informação correta, para que não venhamos a passar algo incorreto para você. Gênesis capítulo 19, versículos 12, 13 e 15, a palavra diz o seguinte: Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ou seja, o texto é bem claro. Os anjos disseram para Ló que ele deveria tirar de lá, ele deveria sair de lá e tirar daquele local todos aqueles que eram seus, toda a sua família. Os anjos comentaram a respeito dos seus genros. No entanto, nós sabemos que os genros de Ló não quiseram sair. E eles não foram poupados pelo juízo do Eterno, porque eles não quiseram sair, ou seja, eles precisavam tomar
uma decisão e não tomaram essa decisão. Nós sabemos que somente Ló, sua esposa, que acabou também perecendo porque olhou para trás, e suas 2 filhas saíram da cidade de Sodoma, e estes foram salvos porque eles saíram de lá. Então não adianta você achar que você pode ficar dentro de um sistema ecumênico e que o Senhor mesmo assim terá misericórdia de você, porque você está sabendo que aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado não está correto, não está de acordo com a sua palavra, e mesmo assim você permanece no erro. Então, se você escolhe permanecer neste local, se você escolhe permanecer no erro, se você acha que não tem nada de mal você receber um ensino que vá totalmente contra os mandamentos do Eterno, você consequentemente escolhe também arcar com as consequências de permanecer ali. O aviso que o Eterno diz é: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Gênesis 19, 12, 13, 15, nós lemos esse texto a respeito do que aconteceu em Sodoma, quando os anjos deram ordem a Ló para que ele saísse e que retirasse de lá toda a sua família. E eles só foram culpados porque eles saíram. Se eles tivessem ficado na cidade de Sodoma, eles também da mesma forma teriam sido consumidos. E esse sistema babilônico, esse sistema religioso, ele fará um pacto não somente com todas as religiões, mas diretamente com o anti-Mashiach, com o anticristo. E esse pacto então será atribuído a todos aqueles que fazerem parte do sistema religioso. E todos aqueles que estiverem participando desse sistema, da grande Babilônia, da grande prostituta, também colocarão a marca da besta, que provavelmente será um chip implantado na mão direita ou na testa. Essa Babilônia, a mesma Babilônia que domina a humanidade desde os tempos remotos, porém ela não subsistirá. Apocalipse capítulo 18, versículos 6 e 8. Vamos ler Apocalipse capítulo 18, versículos 6 e 8. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dar-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentado como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus que a julga. E esse texto, semelhante a ele, nós temos já no capítulo 47 do livro de Isaías, que serve na verdade como referência para esse texto do livro de Apocalipse. Nós vamos ver isso agora. Isaías 47, versículos 7 ao 15. A palavra diz o seguinte: olhem só a semelhança desse texto. E disseste: eu serei senhora para sempre. Até agora não te importaste com estas coisas, nem te lembraste do fim delas. Eu serei senhora para sempre. É a mesma coisa que fala lá em Apocalipse, quando diz: eu serei rainha para sempre. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: eu o sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar, e disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá o mal sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti sem que a possas evitar. E virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te da multidão dos teus conselhos, levantem-se
Pois agora os agoureiros dos céus que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas, não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Ou seja, essa mulher, essa Babilônia do capítulo 47 de Isaías, é a mesma que é relatada, é o mesmo texto que serve como inspiração para Yohanan também registrar no capítulo 18, versículos 6 a 8 do livro de Guiliano, do livro de Apocalipse. E aqui fala muito a respeito dos encantamentos e das feitiçarias utilizadas pela Grande Babilônia, que também está fundamentada sobre rituais pagãos, rituais de satanismo, missas negras que são realizadas no Vaticano ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo da história desse sistema religioso, onde os principais, os maiores sacerdotes estão completamente envolvidos, estão completamente afundados nesse sistema mentiroso, nesse sistema satânico de encantamentos e feitiçarias que enredam a humanidade. Talvez aqueles que estão em cargos menores, os padres, não conheçam esses detalhes do Vaticano, mas os sacerdotes que estão nos níveis mais altos, como os cardeais e principalmente o Papa, que é eleito, ele conhece completamente a religião que é praticada neste local. É como os níveis da maçonaria, assim como na maçonaria também aqueles que estão mais acima conhecem profundamente os seus mistérios, o mesmo sistema se aplica ao Vaticano, ou seja, a Babilônia que domina a humanidade desde os tempos remotos, ela será completamente devastada, completamente destruída, e ela não subsistirá. Ela diz que é a rainha para sempre, que está sentada sobre as multidões e sobre os povos, que não será tirada da sua posição. No entanto, ela será completamente destruída. O sistema do mundo, o sistema humano, o sistema satânico, ele será devastado pela ira do Eterno, que estabelecerá definitivamente então assim a paz verdadeira e o seu reino milenar de Yeshua HaMashiach. Então, e todos aqueles que colocam na Babilônia a sua confiança ficarão então desolados com a sua destruição. Apocalipse capítulo 18, versículo 9 até o 19. Apocalipse capítulo 18, versículo 9 até o 19, a palavra diz: E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora vem o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata e toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Olha só. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, todas as coisas gostosas, excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram desoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre
suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Então, será assim, será dessa forma, todos aqueles que confiam na religião, por seja lá qual seja a sua razão, pelo seu aparente poderio ou até mesmo pelas suas falsas promessas de salvação, vão ficar completamente desolados com aquilo que vai ocorrer com essa religião, com esse sistema religioso, com a devastação completa do sistema babilônico que enganou a humanidade, levando a grande maioria ao inferno. Ou seja, as pessoas, elas por medo, elas colocam a sua confiança num sistema religioso, porque elas não têm capacidade de buscarem a comunhão direta com o Eterno através do nome de Yeshua, ou não querem se esforçar, ou querem depender de outras pessoas. Ou seja, então, infelizmente, elas vão acabar pagando o preço por confiarem no sistema humano, ao invés de confiarem no Eterno, ao invés de confiarem no nome de Yeshua HaMashiach, o nome que é sobre todo o nome. Então, aqueles que colocam nela sua confiança, no sistema religioso, na mulher, na prostituta, na Babilônia, no Vaticano, ou seja lá em qual congregação, vai ficar completamente desolado quando esse sistema for destruído pelo Eterno. Jeremias 17, versículo 5. Jeremias capítulo 17, versículo 5, a palavra diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se você confia num sistema, sabendo que esse sistema foi criado pelo homem, você está sob maldição. Não confie em nada criado pelo homem, mas confie somente em Yeshua HaMashiach. Então a vingança contra a Babilônia finalmente terá sido consumada pelo Eterno quando esse juízo for executado. Apocalipse capítulo 18, versículo 20, a palavra diz: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ou seja, nesse momento, quando o juízo for executado, os apóstolos, os santos, os profetas, eles se alegrarão, porque a vingança perfeita do Eterno será executada finalmente. Capítulo 19, versículo 1 até o versículo 5, a palavra diz: depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 22. Lucas capítulo 21, versículo 22, a palavra diz: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19, a palavra diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aleluia. Sabemos que a vingança do Senhor, ela é realmente perfeita, e ela será
executadas sobre a Babilônia, sobre o sistema religioso, sobre o sistema político, sobre todo o sistema humano, sobre tudo aquilo que foi criado pelo homem em rebelião contra o Eterno, desde a grande Torre de Babel, que foi também um exemplo da rebelião humana contra o Senhor, desde aqueles tempos já anteriores e remotos. O homem ele tem buscado ao longo da história humana criar e fazer e dar crescimento a esse sistema religioso e que nós temos e que vemos tomar hoje, nos dias atuais, a sua forma final. E esse sistema religioso, a Grande Babilônia, a grande prostituta, que é liderada pelo Vaticano, ela tem enredado as pessoas e tem levado as pessoas ao inferno. Porém, os dias desse sistema religioso eles estão completamente contados, porque o Eterno derramará sobre esse sistema a sua ira. Então a vingança finalmente ela vai ser consumada sobre essa Babilônia que levou tantas almas à perdição eterna. E esse será o momento de exultarmos, pois a vingança do Senhor, a vingança do Eterno, que é perfeita, terá sido executada sobre o sistema humano, o sistema da impiedade, o sistema satânico, que quer somente nos separar da presença do Senhor. Então hoje nós vimos o capítulo 18 e também o capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 5 do livro de Guilherme, do livro de Apocalipse. Esse foi o 11º estudo. Seguiremos na sequência com o 12º estudo. Ainda temos no mínimo mais um 13º estudo e procuraremos concluir o livro de Apocalipse no mínimo. A nossa ideia seria terminarmos até pelo menos o capítulo 20, porque o capítulo 21 e o capítulo 22 já trata mais da Nova Jerusalém e também da eternidade. Então não sabemos se vamos entrar nessas questões especificamente do capítulo 21 e do capítulo 22, por se tratar de algo que vai ficar muito mais claro somente quando vivermos essa eternidade. Shaul também, o apóstolo Paulo, dizia que conhecemos em parte, chegará o dia então que veremos face a face, né? Então, como se tratam de assuntos mais complexos, principalmente porque a noção que nós temos da eternidade, de como será essa nova Jerusalém, ela fica muito distante, ela fica muito longe, então não sabemos se vamos entrar nesse assunto, mas com certeza, além desse 11º estudo, ainda queremos ter pelo menos mais 2 estudos, onde veremos ainda pelo menos a respeito do milênio e também a respeito do grande trono branco. Então esses são assuntos ainda que com certeza nós vamos passar. E antes disso, ainda no estudo número 12, vamos tentar entender um pouquinho também sobre a batalha do Armagedon, que ocorre antes então do estabelecimento do reino milenial. Esse então seria o nosso estudo de hoje, a queda da Grande Babilônia, o juízo, o julgamento que será executado sobre a Grande Babilônia. Então chegamos nesse ponto, concluímos então esse 11º estudo e esperamos então que o Eterno possa ter abrido então um pouquinho mais, possa ter aberto um pouco mais o seu entendimento a respeito da palavra, a respeito daquilo que ele tem nos ensinado, e pedimos desculpa por algumas falhas ocorridas ao longo desse estudo, mas que o principal, que é a compreensão, o entendimento da palavra, o entendimento das Escrituras, possa ficar na sua vida. Sabemos que não temos o conhecimento total, não conhecemos tudo, não sabemos tudo, mas queremos apenas compartilhar aquilo que sabemos, aquilo que viemos recebendo. E essa trombeta, esse som de chofar que você ouve ao fundo agora no encerramento e ouviu também no início desse estudo,
que ele possa servir para você como um aviso de que todos esses juízos que estão determinados no livro de Apocalipse estão muito próximos do seu início. Então veremos o início da grande tribulação muito em breve. Eu creio que muitos de nós ainda estarão aqui e precisamos nos preparar, irmãos. Façam aquilo que lhes cabe. Se possível, guardem comida, guardem alimentos, guardem água, porque as coisas vão ficar feias. Se você acha que as coisas estão difíceis, estão complicadas, saiba que vão ficar ainda mais. E precisamos nos preparar, precisamos fazer essa parte. Sabemos que o Eterno ele pode cuidar de cada um de nós, mas dentro daquilo que está no nosso alcance, precisamos fazer a nossa parte. Se sabemos que o juízo está vindo, não podemos ignorar esse aviso, não podemos fazer de conta que não ouvimos, que não sabíamos, porque o Eterno está falando, o Eterno está avisando, está falando com muitas pessoas ao redor do mundo, avisando que dias difíceis vêm por aí, dias complicados. O juízo está vindo sobre toda a humanidade e o julgamento começa pela congregação do Eterno, começa pela casa dele. Por isso que sabemos que vamos passar por tribulações para que nós sejamos purificados e sejamos dignos de entrar no seu reino. E depois, por fim, o sistema será julgado, o sistema babilônico será julgado. Também o anticristo será julgado, o antimachia. Também os ímpios serão julgados. E permanecerão aqueles que forem fiéis. Alguns até a morte, outros ficarão com vida ainda para serem arrebatados ao final da grande tribulação. Mas o que devemos guardar é isso: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno te dê a sua paz, a sua shalom. Fique na presença dele. E até o próximo estudo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.